Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Desvendando a Mentira. Nessa segunda temporada, estamos falando bastante sobre como é possível detectar o comportamento desonesto nas coisas mais comuns do seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu ciclo de amigos, e como você mesmo pode observar esses sinais e ter o mesmo desempenho que eu tenho quando faço uma análise, por exemplo, um ano antes, como foi o caso Flor de Lis, e um ano depois sai uma notícia na mídia comprovando que basicamente a minha análise estava praticamente idêntica ao que foi revelado, com a diferença que eu emiti minha conclusão um ano antes. E para você que não me conhece direito, eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e sou também perito em microexpressões faciais. Sou certificado nacionalmente e internacionalmente pelo Paul Ekman Group, o único instituto capacitado a conceder a alguém o título de FACS Certified Coder, que é o que você precisa para trabalhar com perícia facial. Tenho na bagagem mais de 10 anos de estudo nessa área e sou também criador do canal Metaforando, que atualmente é o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Você que perdeu o episódio 1, não se esqueça de assistir ele, tá? Pode assistir esse aqui, mas na sequência já assiste o episódio 1. A gente falou sobre mentiras no relacionamento. Eu contei, por exemplo, como que eu mesmo fui enganado numa situação envolvendo um relacionamento afetivo muitos anos atrás, como que eu caí feito um pato porque não sabia o que observar, ficava dando apenas vazão à emoção, pensando que uma outra pessoa iria ser boa se eu também fosse bom para ela, e como que anos depois, ao ter corrigido esse pensamento e ter aprendido a identificar uma linguagem não verbal, em vez de ficar apenas tendo paranoias emocionais na minha cabeça, e hoje, mais de 7 anos depois, meu relacionamento ter se iniciado e eu ter resolvido essa situação com a análise não verbal, eu estou casado. Ok? E tudo isso por meio da análise não verbal. Dá uma olhada no primeiro episódio que eu falo, inclusive, dos principais sinais que podem ocorrer durante a dissimulação num casamento, num relacionamento, enfim, dá uma olhada lá no primeiro episódio. E como eu disse no episódio 1, pessoal, meu objetivo aqui não é ficar falando sobre a magia, que linguagem corporal é mágica, não. Mostrei para vocês de forma simples como que eu já consegui analisar vários sinais. Por exemplo, na época que teve aquela tragédia no Brasil, em Brumadinho, na empresa Vale, na época, analisando a linguagem corporal do então presidente da Vale, eu observei que sempre que ele falava a palavra laudo ou falava sobre laudo de empresa alemã, o presidente da empresa demonstrava medo, evitava o assunto e depois continuava falando sobre outra coisa, né? Trocava de assunto. Na época não foi falado muito sobre isso, mas no meu vídeo, inclusive, na época eu falei, olha, isso pode ser um hotspot, que é quando a gente sente uma emoção, né? Uma emoção associada para aquela palavra. Vamos supor, se você está devendo e alguém fala, sempre que alguém fala a palavra dinheiro, pode ser que você tenha uma reação emocional de medo. E eu falei na época do vídeo assim, olha, sempre que ele fala sobre a palavra laudo, ele demonstra medo. Não sei, talvez essa relação aí de Brumadinho, essa tragédia na empresa Vale tenha alguma associação com a palavra laudo. Não sei se foi um laudo forjado, não faço a mínima ideia, mas tá aí a minha suspeita. Que a preocupação da Vale. Aos 20 mais 5, medo, agregador verbal em paralelo com pausa longa e pitch vocal mais agudo momentaneamente. A Vale redobrou, destoando de sua linha de base vocal. A Vale redobrou uma barragem VOMP. O efeito é devastador. Então, A U20B, medo, L-shrug no ombro esquerdo. a Vale Aqui temos um afastamento verbal, quando ele vai falar da empresa Vale, deslocando o assunto para outro ponto. dos seus sistemas. Não obstante, eu quero reforçar a vocês que a gente não é essa questão nesse momento que me... E uma linguagem corporal muito mais relaxada, o que são potenciais indicadores da sensação de superioridade nesse tópico. Conclusão, sua linha de base se apresenta bem sólida e formal durante a entrevista, porém nesse momento específico, onde é questionado sobre o conteúdo do laudo feito por uma empresa alemã, alegando que a barragem de Brumadinho estava com baixos riscos de segurança, o presidente da empresa Vale exibe o comportamento emocional de medo, nojo, alto nível de ansiedade momentânea e manobras evasivas de omissão e manipulação do foco narrativo, deixando essa pergunta sem resposta e tentando induzir a atenção do público para possíveis atitudes morais como a preocupação da Vale com pessoas feridas, ao invés de responder de maneira direta o que continha no laudo. Algum tempo depois, a investigação concluiu e revelou que, na verdade, né, segundo a investigação, a empresa Vale tinha sim um relacionamento ali de pedir para uma empresa alemã forjar os laudos de segurança. E acabou sendo uma falha de segurança que estava ali associada a toda a tragédia de Brumadinho. Então, sim, é possível você observar um comportamento e entender a intenção da pessoa antes que algo muito pior aconteça. Não é leitura de mente, ok?
é analisar de forma correta. E como eu falo, não tem segredo. Não é, o Vitor, você tem que ser o Vitor Santos do canal Metáfora. Não, é só você entender como que é possível sim analisar a linguagem não verbal. Artigos como, por exemplo, Crocodile Tears and Argument for Multi-Channel Analysis, do Cliff Lensley, mostram pra gente como você pode ter uma precisão acima de 80% na detecção de mentiras, analisando vários canais não verbais. Imagina só pra você como seria isso. Se você fosse capaz ali de conseguir entender a situação, um relacionamento que você já teve negativo, você já criou uma paranoia, já ficou ali com uma insegurança com uma situação porque foi enganado, foi manipulado. Imagina você ser capaz de detectar com mais de 80% de precisão quando alguém está tentando te enganar e evitar, ter um relacionamento, seguir em frente com essa pessoa antes dela cometer algo prejudicial para você. É essa noção que eu quero que você tenha, ok? Não é mágica, não é superpoder, é apenas um estudo. E como qualquer estudo, você também pode dominar ele. Foi dominando esse conhecimento, por exemplo, que a Giovanna Menoncello, uma aluna do meu curso A Linguagem Corporal da Mentira, conseguiu entender e perceber uma dissimulação que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela não sabia, o irmão dela todo dia falava que ia para o trabalho, mas na verdade ele estava com dificuldades. Observando o comportamento dele, com o que ela aprendeu no meu curso A Linguagem Corporal da Mentira, olha o que ela foi capaz de descobrir. Oi pessoal, meu nome é Giovanna, eu estudo Linguagem Corporal há 1 ano e 5 meses, fiz 2 cursos presenciais do Vitor, um curso online e tenho certificação pelo Paul Ekman Group em microexpressões faciais. Uma situação que eu apliquei os meus conhecimentos de linguagem corporal foi quando eu comecei a achar estranho o comportamento do meu irmão quando ele saía para trabalhar. Ele começou a sair em horários diferentes, às vezes saía sem roupa social, aí eu fui questionar ele. Aí que eu comecei a pegar incongruência narrativa, expressões de medo, quebra da linha de base. Então eu fui alertar minha mãe que eu tava percebendo algo estranho. Aí que minha mãe me falou que ele já tava sem trabalhar há 2 meses, ela tinha descoberto há 1 semana, ele tava 2 meses sem trabalhar e não queria contar pra gente. Então ele continuava saindo de casa normalmente, almoçava fora, passava o dia inteiro na faculdade e voltava pra casa só à noite porque ele não queria contar. Então essa foi uma das várias situações que eu apliquei os meus conhecimentos de linguagem corporal que eu aprendi com o Vitor. Obrigada! Você viu o resultado. É possível detectar o comportamento não verbal. Você tem vários artigos, como por exemplo Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior, do professor Albert Vrij, da Pensilvânia, que mostra pra gente que a análise não verbal multicanais, ou seja, mais de um canal não verbal, sempre é superior a tentar observar uma coisa só. Observar só a face, só o olho, só o gesto da mão. Isso ainda é inferior, conforme as pesquisas científicas nos mostram, do que você observar de forma completa o comportamento não verbal, mais de um canal. Inúmeros alunos nos locais onde eu fui já tiveram esse feedback e já entenderam que, de fato, se você consegue observar o todo, fica muito mais fácil para trabalhar ou até mesmo para viver a sua vida pessoal. Por exemplo, na palestra que eu dei para a OAB, eu falei exatamente isso. Quando eu dei um treinamento intensivo para o Departamento Pessoal de Psicologia da Polícia Militar de São Paulo, o feedback que eu tive do policial Rodrigo Jesus foi basicamente esse que eu acabei de falar para vocês. Como fica muito mais fácil de entender ali a sua questão de trabalho quando você sabe a forma correta, a técnica de se analisar. Então tudo isso para mostrar para você que sim, é possível. Várias pessoas em vários contextos já estão aprendendo isso, já estão utilizando e já estão sentindo diferença. É uma questão apenas de você começar a estudar isso de forma intensificada e correta, seguindo um protocolo não verbal de forma científica. E para você que ainda está um pouco receoso, fala, será que eu deveria estudar isso? Pensa o seguinte, todo mundo tem que trabalhar, certo? Todo mundo tem que gerar renda para o país que você mora, para o governo, e também tem que ter uma renda própria. E segundo a pesquisadora Pamela Mayer, no seu livro Lie Spotting, a mentira é algo muito custoso para qualquer pessoa que tenha uma renda. Para você ter uma noção, no livro dela, ela conta ali valores. A mentira no trabalho, no meio profissional, o que seria uma mentira profissional? Seria você falar que vai entregar um negócio quando você não entrega. Seria você falar que já fez um projeto, que já está no prazo, quando na verdade você não fez e vai atrasar esse prazo. Seja numa negociação você prometeu uma coisa e na verdade você está manipulando para sacanear aquela pessoa em prol do seu benefício. Essas e várias outras mentiras no âmbito profissional, na economia norte-americana, custam por ano, segundo a Pamela Mayer, mais de 200 milhões de dólares. Então olha quanto recurso é perdido, quando você não investe tempo, não investe os seus recursos em estudar a detecção do comportamento desonesto.
E quais seriam os sinais de uma conduta desonesta? Bem, como eu sempre falo, não existe o sinal específico da mentira, né? Eu falei no começo dessa aula e falei no episódio 1, é preciso observar todos os comportamentos não verbais. Mas alguém que está tramando algo contra você, ela pode exibir, segundo pesquisadores como Wallace Friesen e Paul Ekman, alguns comportamentos emocionais típicos. Por exemplo, é muito comum que um mentiroso que está cometendo algo ali ilícito ou está realmente te enganando para obter algum benefício próprio, ele pode sentir a sensação de ser pego. E quando ele sente assim, quando ele imagina, putz, se a minha mentira der errado e eu for pego, o que vai acontecer comigo? E ele experiencia algo chamado de detection apprehension. Basicamente, é o medo de ser pego mentindo. Ele tem várias alterações corporais, como por exemplo, uma hiperfabricação de catecolaminas, cortisol, adrenalina, e dentre várias respostas, ele pode ficar com as mãos mais trêmulas, ele pode ficar um pouco mais quieto e pode demonstrar microexpressões de medo, caracterizadas aqui pelo canto dos lábios se esticando lateralmente por conta do músculo risórios e a abertura ocular aumentando levemente. Seria mais ou menos uma expressão assim, variações dessa expressão. A pessoa está muito quieta, está ficando ali fora de foco, está indo no dela e está toda hora demonstrando medo, né? Parou de falar do jeito que falava, está um pouco mais calada. Comece a suspeitar, tente entender o que está acontecendo. Pode não ser nada, pode ser um problema da família dela, pode ser várias outras coisas, mas ali ela está dando um alerta de que algo está acontecendo. Então você tem que ficar atento a isso. Em contrapartida, né? Existe a pessoa que na verdade ela mente, mas ela já está acostumada a mentir. São os famosos manipuladores sociais. Olha o que um especialista na área da segurança e da contra-inteligência, formado em espionagem e contra-inteligência, o Diego Collector, fala pra gente sobre essas pessoas manipuladoras. E aí, eu sou o Diego Collector, eu sou especialista em contra-inteligência, certificado internacionalmente aí pela DCSA, e eu trabalho hoje com a consultoria especializada em segurança, principalmente com foco em segurança pessoal. Cara, dentro da contra-inteligência, contra-espionagem e até mesmo setores de inteligência, a gente fala muito sobre a segurança corporativa, principalmente a questão de contra-espionagem voltado para a segurança corporativa, tá? Espionagem industrial, uma série de coisas que as pessoas podem ser vítimas. Só que, por tendência, por senso comum, nós achamos que tem que ser uma mega corporação ou algum dado ultra sensível que está escondido, mas as pessoas que são vítimas, principalmente dentro do meio corporativo, essas coisas acontecem porque elas dão mole, dão brechas para que isso ocorra dentro da empresa, ou seja, na baia onde elas trabalham, onde realmente elas ficam, os computadores, a mesa, enfim, porque geralmente são ambientes compartilhados, né? Dificilmente são salas privativas, a não ser que tenham setores e hierarquias realmente bem divididas. Mas o principal, Vitor, para a gente entender, quando a gente fala de pessoas perigosas e hostis, é principalmente aquilo que você já vem falando e trabalhando há muito tempo, é identificar o perfil da pessoa através de linguagem não verbal também, né? Como ela se porta, como ela fala, como que ela age com as pessoas e principalmente o quanto ela é curiosa com respeito àquilo que é relacionado a você. Lembra que quando a gente fala do conceito de contra-inteligência, a gente está falando de estar passos à frente. Então, estar passos à frente é antecipar. Quando você antecipa, você percebe o perigo, logo você trabalhou uma cultura preventiva a ponto de não precisar remediar depois. Então, uma pessoa hostil, ela sempre vai ter uma conduta que te incomoda em algo, seja num toque exagerado, seja num olhar que você se sentiu ali ameaçado ou até mesmo diminuído, seja com perguntas que invadem. Lembra aquilo que a gente sempre fala de não entregue informações além das quais você precisa falar? Entregue só o essencial? Pois é, isso não é só uma escala de informação e quarto poder, aquela coisa toda, não. É uma questão mesmo que a gente chama dentro da contra-inteligência de shadow games, é um termo que eu falo bastante, que são jogos de sombras mesmo. Por quê? Porque você tem que saber onde você está colocando o pé e principalmente quem está querendo colocar o pé naquele lugar junto com você. Então é você que vai decidir quem você deixa se aproximar. Então, principalmente dentro da segurança corporativa e segurança pessoal, e até mesmo espionagem industrial, é interessante que você resguarde o seu perímetro de segurança para que essas pessoas hostis, né, que tem esse perfil invasivo, esse perfil que pode acabar excedendo ali aquilo que você acha que é o seu espaço seguro, né, essas pessoas não se aproximem de você. Então essas são as medidas preventivas assim que você pode tomar, principalmente percebendo o ambiente e antecipando os passos com a contra-inteligência. Contra-inteligência é isso, pessoal. Lembra, estar 10 passos à frente, porque quando você está 10 passos à frente,
você antecipa o cara e não tem como o cara te manipular porque você já pensou antes dele. Esse tipo de pessoa não vai apresentar um comportamento de medo, mas sim um comportamento voltado para o dupe in the light, ou seja, a sensação que o mentiroso tem quando ele acha que está conseguindo enganar alguém, quando ele acha que a mentira dele está colando. Essa sensação pode se traduzir na face com microexpressões de felicidade, geralmente um comportamento mais imponente, né? O peito elevado, o queixo elevado, e microexpressões de desprezo, que sempre são consideradas por contrações unilaterais, né? Então, por exemplo, o canto dos lábios mais esticado. Esse tipo de pessoa manipuladora geralmente tem uma tendência a ser mais arrogante com você. E você acha que isso não acontece com os melhores? Negativo. Pamela Maier, pesquisadora assídua, uma das maiores divulgadoras de como você deve montar um modelo de projeto na sua empresa para não ser enganado, foi ela mesma enganada muitos anos atrás com a empresa dela. Isso muito tempo atrás, inclusive foi o que motivou ela a estudar. Como ela fala em seu livro Lie Spotting, em determinado momento, ela trabalhava ali numa empresa que estava associada à produção de documentários e uma funcionária entrou e se aproximou muito dela. Sempre sorria, começava a contar intimidades, conversava muito, começou a ir na casa dela e a Pamela, nossa, essa funcionária é muito boazinha, essa funcionária é muito gente boa, eu peço 10, ela me entrega 12, eu peço 15, ela me entrega 20, sempre sorrindo, tá toda vez vindo aqui em casa, tudo bem que hoje ela pediu para abrir a empresa, né? Perguntou se ela mesma podia abrir a empresa, mas é muito confiável essa funcionária, eu vou dar cada vez mais confiança para ela. Foi confiando, até que um dia a Pamela percebeu ali nos extratos bancários dela que a conta da empresa estava tendo ali uma variação no balancete ali, né? Os valores que estavam entrando, os valores que estavam saindo não estavam coincidindo com a matemática, não estava fechando os números que a Pamela tinha. Ela começou a ver então pequenos saques feitos na sua conta jurídica, né? Conta da empresa dela. E ela começou a achar estranho, né? Um saque fora de horário, não era no horário comercial, uma transferência para uma outra conta que ela nunca ouviu falar. E ela começou a questionar de onde que era aquilo. E aos poucos ela foi conversando com vários outros funcionários e percebendo que quem estava dissimulando era aquela funcionária em questão. Aquela, a simpática, a amigável, a sorridente. Pamela então ligou para ela furiosíssima um dia. Falou, onde é que você tá? E a funcionária falou, olha, eu tô grávida, eu não tô mais conseguindo trabalhar, tal. Conclusão, essa menina tinha desaparecido com uma grana. Ela foi aos poucos, durante vários meses, transferindo um valorzinho pequeno aqui, outro ali, despercebido, até que por fim ela tinha transferido uma quantia enorme da conta da Pamela Maier para a conta dela. Então sim, pode acontecer com qualquer pessoa, ok? Por isso que é preciso você estudar muito, certo? E entender de vez como analisa um comportamento não verbal multicanais. Em contrapartida, Pamela Maier, muitos anos depois, após esse prejuízo, muitos anos depois, acabou sendo consultora para um cliente que ia fazer uma compra de um negócio, de uma empresa. Olha como que a Pamela Maier, depois de ter estudado tanto, corrigiu, se redimiu desse erro que ela teve no passado. Basicamente chegou um cliente da Pamela e falou, olha, eu vou comprar uma empresa, uma startup de tecnologia, tal, acho muito interessante, eles estão me prometendo números gigantes, disseram que a empresa deles vai vender horrores. E a Pamela decidiu fazer uma consultoria para esse cara, falou, olha, pergunta tal coisa, observa tal coisa, mas estranho, se a empresa está vendendo muito, está fazendo números altíssimos, por que os caras querem vender a empresa para você? Já é estranho. Então tenta observar como é a dinâmica dos funcionários dessa empresa. Uma empresa que vende muito, ela vai ter muito movimento, mas vai ter muita gente concentrada em tarefas diferentes. Então o cara, o cliente dela foi com essa cabeça fazer a visita da empresa ali. Foi lá fazer a visitação, ele chegou lá, como ela tinha falado, a empresa estava bufando, um monte de gente entrando de porta, saindo em sala, entrando em sala, saindo de sala, portas abrindo, portas fechando, computadores, o pessoal digitando, Ele falou, bom, então quer dizer que deve ser uma empresa ok, genuína, Só que ele lembrou também do que ela falou, observa com atenção o que essa empresa está fazendo, Observa ali os funcionários, conversa com o outro funcionário, presta atenção. E ali o cliente dela, quando ele estava fazendo a visitação, esse cliente que ia comprar, queria comprar uma empresa de tecnologia, estava lá fazendo a visitação, ele lembrava das palavras da mentora dele, da consultora dele, a Pamela. Vai olhando, olha em volta, questiona, pergunta. Em determinado momento ali, ele estava com o guia da empresa e falou, passa no banheiro aqui e tal. Aí o guia falou, pode ir. Foi então que ele passou por um corredor ali, por um local onde não tinham tantos funcionários correndo de um lado para o outro, um local que estava um pouco mais vazio. Ele olhou para dentro das salas ali e realmente tinham pessoas digitando, só que ele percebeu, ele ficou parado observando e viu que as pessoas estavam com o Microsoft Word aberto,
digitando qualquer letra, A, W, K, S, J, 1, 2, 3, K, M, e ele ficou observando por um tempo para ver se aquilo tinha algum significado. Não, em muitos casos a pessoa estava ali digitando, aí ela abria a página do Facebook, aí ela voltava para ficar digitando W, A, S, K, J, ele olhava em outro computador, outra pessoa, outra funcionária fazendo a mesma coisa, digitando qualquer coisa no Microsoft Word e tal, aí abria, olhava outra coisa, voltava, ficava lá no Microsoft, e aquilo foi muito estranho. Então ele interrogou aqueles funcionários para saber, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ali apertando qualquer tecla no Word, o que vocês estão fazendo? Os funcionários então nesse momento demonstraram medo, extremo medo. E o cliente ali, né, aquele cara, porque ele ia comprar aquela empresa, ele falou, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês vão ser demitidos assim de eu comprar essa empresa fazendo isso. E aí então os funcionários confessaram. Na verdade aquela empresa estava em uma baixa gigante. O número de funcionários na equipe era muito pequeno. Acontece que no dia da visitação, o dono daquela empresa tinha contratado vários atores. Olha que coisa de louco. Contratou vários atores para fingirem que eram funcionários super atarefados. Foi por isso então que aquele pessoal naquela sala estava com o Microsoft Word aberto digitando qualquer coisa. Então esse cliente da Pamela observou, fez o que a Pamela falou, questionou, observou com atenção e evitou de comprar uma empresa que era uma baita furada, salvou uma baita grana para ele. Então sim, pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. O mentiroso ele pode ser super engenhoso, virar seu amigo e ir pegando seu dinheiro aos poucos, ou até mesmo contratar atores para te enganar? Pode. Quem quer ser mentiroso, quem quer lucrar em cima dos outros, pode ser engenhoso. Só que se você tiver uma engenharia reversa, você é capaz de evitar que esse golpe aconteça com você ou qualquer outro tipo de manipulação. Talvez você tenha pensado assim, mas Vitor, eu tô vendo tudo isso e eu não vou comprar uma empresa de tecnologia, eu não sou policial para sair aí analisando, eu quero saber no meu dia a dia. Dá para eu analisar as coisas de forma prática? Bom, claro que dá. Por exemplo, os alunos do meu curso Linguagem Corporal da Mentira mostram os resultados no dia a dia deles. Por exemplo, dá uma olhada no depoimento desse aluno que conseguiu, por meio da análise não verbal, entender o que o professor dele estava falando, né, e conseguir uma vaga num programa de estudos. Na realidade, seria uma experiência que eu tive logo após o término do curso. Eu terminei lá pelo dia 27 de janeiro. Então eu acabei meio que indo em busca de uma oportunidade de aprender o Nihongo. E eu encontrei um professor, só que tinha um problema. Esse professor era muito atarefado, a rotina dele era muito corrida e ele não queria aceitar praticamente ninguém como aluno mais, porque a agenda dele já estava cheia. Ele abriu uma oportunidade de fazer uma entrevista comigo e durante essa entrevista especificamente, eu já tinha terminado o curso de microexpressões faciais e eu utilizei muito do meu conhecimento do curso durante a entrevista. Então, por exemplo, eu percebi que isso teve um feedback muito positivo, principalmente quando eu via microexpressões faciais de felicidade nele, eu começava a puxar assuntos relacionados àquilo. E eu vi quanto isso foi positivo no final da entrevista, até porque eu fiquei com a vaga. Então fica aqui meu muito obrigado pro Vitor Santos por ter feito o curso, definitivamente me ajudou muito. Então, no mais é isso. Arigatou gozaimashita. Tchau, né? Dá uma olhada nesse outro depoimento também, que interessante. Alô pessoal, alô Vitor, meu nome é Arthur Napoleão, eu sou juiz federal há 18 anos e antes fui advogado, juiz de direito e procurador da República. Eu fui aluno do curso A Linguagem Corporal da Mentira, um excelente curso que eu recomendo a todos, um curso que agregou muito na minha atividade profissional e pessoal, uma vez que me trouxe habilidades que permitem realmente detectar a mentira, verificar que há algo, pelo menos algo errado no que a pessoa está falando. Eu sempre realizo audiências criminais, audiências cíveis e todas as matérias, e é muito importante saber identificar esses sinais de mentira. Então agradeço muito ao Vitor essa oportunidade e novamente recomendo a todos que façam esse curso que vale muito a pena. E é basicamente dessa forma que fica a observação de quem estuda comigo no curso Linguagem Corporal da Mentira. Um curso onde eu falo sobre todos os 27 pins, os 27 sinais incongruentes do protocolo SCANS. Eu ensino os 6 canais não verbais: face, voz, mensagem verbalizada, linguagem corporal, tudo isso e muito mais na dissimulação. Mostro por bases científicas e com exercícios práticos e reais
de dissimulação, como é possível analisar o comportamento desonesto. Esse tipo de mudança você pode ter também na sua vida, caso você venha a ser meu aluno futuramente. E o mais bacana é que esse curso é o primeiro curso totalmente português, em língua portuguesa, onde o protocolo SCANS é falado de forma completa. E aqui dando uma dica rápida para vocês no conteúdo que tem no curso, como que eu detecto uma mentira, uma pessoa negativa no meu trabalho, uma pessoa que pode ser um manipulador ali. Bom, vamos lá. Manipuladores podem fazer várias formas ali para tentar te enganar. O cara pode se aproximar de você para tentar puxar o teu tapete, ele pode ficar falando mal de você para o seu chefe ou para uma outra pessoa para que você tenha um problema na equipe, no trabalho. Ele pode falar mal de você para um cliente, para um outro produto final, um cliente final seu. Então, como que você entende o comportamento dessa pessoa? Basicamente, um manipulador é alguém que se considera superior, certo? Então, um dos principais critérios na dissimulação no campo profissional é o desprezo. Tente observar, por exemplo, na equipe, aquela pessoa que se demonstra mais arrogante, que sempre quer falar antes que todo mundo, que sempre quer dar a palavra final, que sempre demonstra microexpressões de desprezo, caracterizado aqui pela acentuação unilateral do canto dos lábios, Então é um micro sorriso, uma microcontração. Procure por essa pessoa que está sempre expressando desprezo, que ela fala mais alto que os outros, que está sempre se colocando como uma forma ali de superioridade. Essa pessoa você deve tomar cuidado e ficar muito atento, porque pode ser que ela tente manipular a situação e não vai nem se importar se ela te prejudicar, contanto que ela se beneficie. Mas lembrando, gente, não é apenas um sinal. É necessário observar todos os sinais se você quiser realmente entender se alguém está dissimulando. Como vários artigos, Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior mostram, se você analisar todos os canais corretamente, a sua precisão pode ser acima de 80% em detectar a dissimulação. E é basicamente o que eu falo no meu curso A Linguagem Corporal da Mentira. Eu ensino você a analisar todos os 6 canais não verbais quando for uma análise de desonestidade. Conforme prometido para vocês no episódio 1, eu estou liberando aqui, você pode clicar no link aqui embaixo, fazer download do PDF, a lista dos 7 sinais mais comuns de traição. Essa lista não é ali um livro de regras, não é, se o cara fizer isso, quer dizer que toda hora que fez está traindo, não, mas é uma lista onde eu pego os principais 7 comportamentos que podem ocorrer durante uma traição, certo, no relacionamento, e eu coloco para vocês com base na minha experiência de detetive e com base nos estudos que eu tive também em bibliografia brasileira. Ok? Pode baixar aqui, fazer o download e no próximo episódio nós vamos então de fato colocar vocês para verem uma análise na prática, sentirem a sensação de analisar uma pessoa para entender se ela está mentindo ou não. Você que anotou, que está estudando, que lembra dos sinais que eu falei no episódio 1 e nesse episódio aqui, guarda eles na cabeça, fica com eles anotados aí, porque no próximo episódio nós vamos colocar à prova as suas habilidades de detecção de mentiras. A gente se vê no próximo episódio, não perca, fique atento no seu e-mail, nas redes sociais, para assistir o 3º episódio da série Desvendando a Mentira. A gente se vê lá.